Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente no caso de necessidade. Quando sair, usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas. Antes do vídeo de hoje começar, eu vou passar 4 recadinhos aqui para vocês que são essenciais e aí nós vamos pro vídeo. Número 1. Nós vamos ter live todos os dias dessa semana, conforme esse calendário aqui que eu tô mostrando pra vocês. Todos os dias, 2 lives, às 3 e às 4 horas, diretamente no canal Portal Aba Digital. Então continuem acessando aqui o YouTube. Essas lives são 2 educadores por dia, com 2 temas diferentes. E como eu falei, vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui no canal. É só entrar no horário que eles vão estar ao vivo falando de diversos temas diferentes. E a nossa live, como vocês podem ver, vai acontecer na sexta-feira, ok? Recado número 2. Continuem participando das rodas de conversa. Elas têm servido aí para alinhar o que vocês veem no vídeo com o que eu preciso que vocês saibam, tirar algumas dúvidas, conversar um pouco, falar sobre o tema do semestre, que é resiliência, e aí a gente usa esse espaço para conversar, ok? Recado número 3. Continuem acessando o canal, vocês têm uma playlist exclusivamente para vocês, que é a playlist de Artes Digitais 2021. Nela estão todos os vídeos que vocês precisam saber. O mês de julho está se encerrando, ou seja, assim que ele acabar, nós vamos para agosto. E aí vem o nosso recado número 4. A partir de agosto, vocês já vão começar a fazer coisas que precisam ser entregues para a terceira mostra virtual, que vai acontecer lá no final do ano. Então, é muito importante que vocês tenham entendido tudo do mês de julho, para que no mês que vem a gente só comece a fazer as atividades para entrega usando os aplicativos que a gente conhece, ok? Passado todos os nossos recados, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos usar o Canva e os adesivos. Ao longo da gravação de tela, eu deixo claro que esses adesivos são como se fossem GIFs, então eu vou explicar aqui no comecinho de novo, vai ser reforçado ao longo da gravação de tela, mas o que acontece é que esses GIFs têm um fundo transparente e eles vão servir para ser a nossa etapa de animação. O Canva até possui uma ferramenta de animação que não é muito desenvolvida, então você não consegue fazer cortes específicos, ir, voltar, esse tipo de coisa tá fora de cogitação. E outra coisa também é que se um GIF já vem daquela cor, infelizmente a gente não tem como editar. Então esses são os 2 recados que eu vou reforçar nos vídeos de animação. Não existe a possibilidade de editar um GIF de dentro do Canva, ok? Então se a borboleta é vermelha, ela vai continuar vermelha, não tem como transformar ela em azul. E também não tem como mudar a velocidade que essas coisas acontecem. Ah, acho que essa borboleta tá muito devagar. Infelizmente, não tem como mudar. Mas vocês vão ver que de um jeito bem criativo, a gente vai transformar aquele nosso cenário de interior num lago de pescaria bem legal, mesmo com todas essas limitações. Então vamos lá. Bem, turma, então vamos para a nossa gravação de tela. Hoje eu vou pegar o cenário do vídeo anterior. Só que não o cenário de cidade, o cenário de interior. E aí o que eu vou fazer? Nós vamos tentar mexer um pouquinho em animação ou ver quais são as possibilidades de adesivo que a gente tem. Uma das coisas que eu comentei com vocês nesse cenário do interior é que o meio dele estava um pouco vazio e que nós poderíamos tentar colocar um lago ou alguma coisa para preencher esse espaço, porque não estava tão interessante só aqui vazio. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar esse lago, que eu falei para vocês, e depois ver quais são as possibilidades de animação que a gente consegue dentro do próprio Canva, ok? Então, primeiro de tudo, aqui em usados recentemente, eu vou procurar se tem alguma manchinha daquelas e colocar ela totalmente em azul, sem gradiente nem nada, só substituir por azul puro, que ela vai ficar parecendo uma mancha de água. Consequentemente, vai se tornar o nosso lago. Outra coisa que eu vou tentar fazer é substituir esse chão que a gente tinha deixado gradiente por um chão fixo, por uma coisa totalmente fixa. Então, vamos voltar aqui. Eu vou excluir
Vou pegar um outro formato. Aqui eu vou pegar esses de formas básicas. E aí sim, a gente vai deixar ele marrom. E vocês vão ver que vai ficar bem melhor com o contraste da água. Depois, se precisar, a gente dá um ajuste em relação às casas ou algo do tipo. Tá, então até aqui ficou bem ok. Fazer pra frente, pra frente. Pra frente, certo? E aí eu vou descer um tiquinho ele pra parecer que a última casa ali tá na linha. Ok, o marrom dessa árvore eu vou colocar um marrom mais claro do tronco para ganhar mais destaque e gerar mais contraste. E aí, ok, estamos prontos para ter um lago oficialmente. Então está aqui o nosso lago oficial. Vamos imaginar que neste lago, nesta situação de lago, tenham peixes e aí vem a parte da animação. Vamos ver quais recursos o próprio Canva vai disponibilizar. Então, elementos gráficos. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, deixa carregando, deixa a internet ligada. É essencial que tenha internet, que senão ele não baixa tudo. E vamos lá em adesivos. Os stickers, eles podem ser figuras ou adesivos dentro do Canva, ou seja, se ele for um adesivo, significa que ele vai se mexer, e se ele for somente um sticker, significa que ele tá estático, ele é só um bonequinho, não vai fazer nada. Bem, aqui dentro de adesivos, o que a gente pode tentar procurar é algo com água, uma gotinha piscando, caindo, talvez um peixinho se mexendo. Ó, tem um sol aqui, isso pode ser útil para o nosso cenário. Então eu já vou pegar esse sol, quase que eu cliquei errado ali, e colocar ele aqui no canto. Tá vendo? Esse primeiro cenário que a gente fez, ele tinha ficado bem simples, né? Em relação aos outros cenários, ao segundo cenário que a gente conseguiu produzir. Então, vamos tentar trazer mais elementos e mais vida para ele usando esses adesivinhos prontos. Lembrando que o Canva ele já é um aplicativo relativamente pesado, então se ele tiver que travar, fechar ou algo do tipo, não se desesperem. Como eu já falei para vocês, o máximo que vai acontecer é ele fechar, ele vai salvar automaticamente o que você fez, e aí quando você voltar, não tem problema nenhum, ele vai ter salvo, né, como um backup o que você terminou de postar. Aqui ele tá mostrando bastante linha. Ali tem uma plantinha se mexendo. A gente tem que procurar algo que seja interessante e que complemente o nosso cenário. Ok? Ó, essas patinhas de cachorro pode ser que funcionem ali na parte onde tem as casas, então a gente consegue colocar elas. Então aqui, ó, mesmo que seja bem pequetucho, dá pra colocar essas patinhas de cachorro no nosso cenáriozinho. Aqui, ó, como se elas estivessem andando na terra, tá vendo? Tá, vamos lá. A gente consegue ainda trazer mais coisas. Vamos pensar aqui. Então, ó, ele trouxe recomendações mágicas de stickers de cachorro. Ó, essa de planta aqui também pode ser bastante útil pra gente. Então, eu vou clicar nessa de flor. E aí, vou colocar aqui em volta do lago. Deixa eu vir aqui. Lembrando que ele vai deixando cada vez mais pesado. Então, novamente, não fiquem angustiados se tiver a sensação de que ele tá travando. Porque aí acontece. Então, eu vou colocar esse aqui. Aqui. Vou duplicar de novo. Vou colocar aqui. Fazer como se fosse aquelas plantinhas que ficam bem ao redor de laguinho, sabe? Aí eu posso puxar pra cá.
E só mais uma. Colocar aqui no cantinho. E aí nós vamos ter um cenário levemente animado. Ok, vamos continuar nossa procura por mais elementos que possam preencher aqui esse espaço. Ó, tem um pássaro, vamos ver o que ele faz. Ele bica o chão. Ali tem mais plantinhas que crescem. Ó, aqui tem uma borboleta. Vamos ver se a gente consegue colocar essa borboletinha ali, talvez voando entre as árvores. Deixar ela carregar, diminuir ela bem, né? Porque ela tem que estar numa proporção que faça sentido com a árvore. Então ali já tá ok. Vamos voltar atrás de mais adesivos. Lembrando que esse não é o único jeito que o Canva tem de fazer a animação. Esse daqui é só a primeira ideia que eu estou mostrando para vocês, que é usando o GIF mesmo, usando stickers mesmo. E aí vamos continuar nossa pesquisa de campo e ver quais são os stickers legais. Alguns demoram um pouco para carregar, tá vendo? Que nessa minhoquinha aqui, pretinha, pode ser que ela funcione em cima da água. Vamos dar uma olhada. Como se fosse um movimento de laguinho, sabe, que tem nos desenhos animados, como se a água estivesse se mexendo. Então, é exatamente isso. Aí, qual que é o segredo? Você vai vir com calma. Dá Ctrl Z onde te atrapalha. Tenta diminuir, sem pressa. E aí, duplica o que for necessário. Ok? E aí... Vamos lá. Pronto. Como eu falei, ele vai ficando mais pesado conforme a gente coloca mais coisas. Então a tendência é ter mais travamentos ocasionais. Certo? Então temos aqui a aguinha se mexendo. E vamos procurar mais elementos possíveis que a gente possa usar aqui dentro da nossa situação, cenário. A gente já tem um sol, então aquele ali não vai ser necessário. A gente já tem uma borboleta também. Seria legal se aparecesse alguém, né? Fazendo alguma atividade, talvez andando, não necessariamente trabalhando, né? Bem, mas acho que aqui ele já carregou bem, então vamos lá. Vamos ver se ele tem adesivo de pesca. Eu sei que parece meio estranho, mas é um lago. Minha ideia original era fazer um laguinho de pesca, porque de Cavalcante tem diversas séries de quadros falando sobre pesca, sobre o trabalhador. Então, quem não arrisca, não sabe se tem no Canva. Já falei pra vocês também, às vezes a gente pesquisa uma palavra e não necessariamente vai aparecer, às vezes a gente tem que colocar um termo em inglês, às vezes em português, então nem sempre dá pra imaginar se tem ou não tem as imagens que a gente precisa, por isso que é importante vocês pesquisarem, fazerem com calma, para não ficar desesperado achando que tem alguma coisa aí dando errado, ok? Ele tá carregando. Vamos esperar aqui e ver quanto tempo ele fica, se ele identificou ou não. Então vou vir aqui, ó, vou aproveitar que ele abriu de novo a caixa de pesquisa e vou tirar a palavra adesivo, deixar só pesca e vamos ver se aparece. Ok. Ó, apareceu adesivos de pesca. Então vamos lá. Vou aproveitar essas pessoas. Veja o que aconteceu aqui depois da palavra pesca. Os dois aplicativos entraram em conflito.
eu já comentei pra vocês, né, que quando eu tento gravar a tela do meu celular e uso os recursos de animação do Canva, que são bastante pesados, eles acabam entrando nesse conflito e me atrapalhando um pouco, então eu vou fazer um breve reacontecimento aqui dos fatos. Então, eu coloquei aqui o sol, depois eu coloquei aqui as marcas de patinha de cachorro indo em direção à casa, dei uma multiplicada na quantidade de árvores aqui, como vocês podem perceber, justamente para dar essa sensação de que para chegar no lago você tem que atravessar uma certa quantidade de bosque e flores e enfim, natureza, né, para as pessoas realmente terem que entrar como se esse lago estivesse dentro da mata mesmo. Adicionei essas flores, tá vendo, ó? Como é o mesmo GIF, elas parecem que estão alinhadas ao mesmo tempo, mas na verdade, como eu falei, é só o mesmo GIF duplicado várias vezes, então o timing delas é o mesmo. Por isso que elas desabrocham, né, que é florescem ao mesmo tempo, não é uma coisa programada. Isso também é um detalhe final aqui. Adicionei um pai com um filho pescando, tá vendo? Vou colocar eles um pouco pro lado. E adicionei também aqui um homenzinho no barco e esse traçozinho na água. São partes que, infelizmente, na hora da gravação, os dois programas deram conflito e corromperam o vídeo, mas está aqui. E aí vem a última observação importante a ser feita, é que o que acontece? Esses adesivos são adesivos prontos do Canva, não é algo que você consegue editar, não é algo que você consegue mudar a velocidade do seu vídeo. Então, não é como se você estivesse produzindo todo um vídeo, tá vendo? É uma animação super básica, porque você colocou em GIF, você só adicionou pequenos GIFs com fundo transparente. Então, ele dá essa sugestão, tá vendo, ó? Salvar em MP4, eu vou salvar essa sugestão, porque é um bom formato de vídeo, e é um vídeo de qualidade, e vou clicar aqui em baixar. E aí o que ele vai fazer é renderizar, entre aspas, né? Porque não é uma renderização completa. E vai salvar para mim o meu videozinho. Então, só para deixar claro para vocês, esses adesivos que o Canva disponibiliza são GIFs, igual GIFs que você consegue mandar de sticker no WhatsApp, ou GIF que você manda como GIF mesmo no próprio WhatsApp. Não são animações que você consegue mexer muito profundamente, né? Então, por exemplo, a borboleta não pode ser azul? Não, não pode, porque se ela já veio vermelha, não tem como deixar azul. Essa flor, elas não podem ir cada uma num tempo diferente? Não, não dá, porque elas são duplicatas do mesmo GIF. Eu posso mexer na patinha do cachorro, mudar a cor? Também não. Então, assim, esses adesivos prontos não tem como mudar as configurações, eles são arquivos fechados. Mas dá para usar a criatividade igual a gente fez e transformar o nosso cenário estático de uma cidade no interior num cenário interessante, salvar o nosso videozinho e enviar, e fica aí como uma ideia de projeto também, que é fazer cidades animadas, né, inspiradas nas obras do Di Cavalcanti, ok?